celebração. Que bom a gente poder entender que os nossos sonhos, por mais difíceis que eles sejam, por mais que as pessoas se oponham às vezes, Deus pode dar graça e fazer com que ele se realize, amém? E é isso que eu queria compartilhar com você, aproveitando a nossa celebração de 1 ano dessa programação. Saber que há 1 ano atrás, apenas um grupo pequenininho idealizava, projetava, imaginava, sonhava com um encontro onde pessoas pudessem não somente celebrar a vida, mas celebrar a vida junto com outros irmãos na presença de Jesus. E hoje a gente poder cantar parabéns, parabéns para esse evento, parabéns para as pessoas que participam, parabéns para você que está aqui. Isso é uma alegria muito grande, muito. E eu, pensando em sonho, queria compartilhar com você uma mensagem que está na vida de um cara que foi tido como sonhador na Bíblia. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 37, a história. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de José, mas José foi um cara que sonhou. E ele sonhou não como nós sonhamos hoje. Eu penso em um dia, sei lá, visitar o Alasca. Não. Literalmente ele teve sonho, ele dormiu e sonhou, né? Mas o sonho de José foram sonhos extremamente proféticos e sonhos que tinham muito a ver com o que não somente ele, mas a sua família viveria. Uma das coisas lindas que eu vejo nisso é o desejo que cada um de nós deve ter de que Deus coloque no nosso coração cada vez mais a capacidade de sonhar. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor aqui hoje, um dia foi sonho. Um dia alguém sonhou que era possível falar e as pessoas ouvirem através de uma amplificação da voz por um aparelho. Hoje nós temos microfones das mais diferentes marcas, dos mais diferentes modelos. Um dia alguém sonhou que essas imagens poderiam ser projetadas. Tudo que nós temos ao nosso redor hoje foi sonho um dia. Victor Hugo disse o seguinte: Utopia today, reality tomorrow. Aquilo que é utopia hoje, um dia se torna realidade. Aquilo que é sonho hoje, um dia pode se tornar realidade. E o texto, lá no Gênesis 37, eu queria que se você tivesse, você pudesse ligar aí a sua Bíblia, né? Eu já falo ligar porque a maioria está com um negócio na mão eletrônico, que foi sonho um dia e se tornou realidade. Mas quem tiver com a Bíblia, por favor, porque à medida que eu ler, quero explicar para vocês e depois dar 3 conceitos sobre essa questão dos sonhos que eu acho que pode te ajudar hoje à noite, pode te empolgar para o futuro e pode te preparar para realizar os sonhos que Deus tem na sua vida. Gênesis 37, começando do versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, agora contando a história do terceiro dos patriarcas. Versículo 2, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era um homem que naquela época tinha 2 mulheres. Aliás, ele tinha 3 mulheres, né? Mas 2 mulheres. Não vamos entrar no mérito da questão, para não gerar nenhuma polêmica e nenhuma contrariedade em ninguém aqui. Mas, por uma razão ou por outra, acontecia algumas vezes no Velho Testamento de alguém ter mais de uma mulher. Difícil a gente imaginar, porque uma já é difícil, né, gente? O cara ainda se aventura a ter 2 ou 3... de corajoso, no mínimo corajoso. Versículo 3, ora, Israel gostava mais de José. Israel não é o país, Israel é Jacó. O nome dele foi mudado e aqui está apresentando agora outro nome. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Filho de gente velha, é uma mistura de filho com neto. A pessoa não sabe se ama como filho, se deseja como neto, já sabendo que o tempo de convivência vai ser menor do que com os outros. Então, historicamente, pais que têm filhos na idade
mais avançada, tem a tendência de derramar sobre essa criança muito mais carinho, muito mais bajulação, muito mais enjoo. E não era diferente na vida de José. José tinha, perdão, de Jacó para com José. José tinha, assim, o carinho e o mimo do seu pai. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. Coisa muito comum, ciúme de família. Achou que gostava mais, começou a tomar raiva do irmão por causa disso. Odiaram-no. E aí, diz o texto, que não conseguiam falar com ele de forma amigavelmente. Certa vez, versículo 5, José teve um sonho, olha o primeiro dos sonhos. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Tem sonhos que você deve guardar só para você. Porque nem todo mundo aplaude os seus sonhos. Nem todo mundo fica feliz quando você sonha. Você quer ver quem não fica feliz com os seus sonhos? É quem está frustrado com os deles. Aí, então, se você compartilhar, é fonte de desavença. Se você compartilhar os seus sonhos, a menos que a pessoa tenha um coração convertido por Jesus de Nazaré, e aquela pessoa tiver sido frustrada, ela vai se chatear com o seu sonho. De um amigo meu, um grande amigo, eu comecei a perceber que ele estava diferente comigo. Sem aparente razão, nós éramos muito amigos de muitos anos, não tínhamos tido nenhum atrito, nenhum nada. E um dia eu cheguei perto dele, como deve fazer um bom amigo ao outro, e disse: escuta, você está agindo diferente, o que aconteceu? O que eu fiz? Não, nada. Eu falei: mas se eu não fiz nada, então por que você não me trata como nada? Como era o que era antes? Antes eu não tinha feito nada, você me tratava de um jeito. Hoje eu não fiz nada, você está me tratando diferente. Vamos lá, fala aí o que foi. Te feri, fiz alguma coisa? Aí ele disse assim para mim, na época eu estava fazendo alguma coisa, e Deus tinha dado graça daquele negócio que eu estava fazendo dar certo. E ele disse assim: eu estou com inveja de você. E eu achei muito bacana dele ter liberdade de dizer. E ele disse assim, eu falei: mas inveja do quê? Você é uma pessoa tão bacana, inveja do quê? Ele falou assim: porque isso que você está realizando foi o meu sonho por anos, e eu nunca consegui realizar. Então o texto aqui mostra que isso não é da agora. Quando ele vai compartilhar o sonho dele, olha o versículo 6. O versículo 5 diz que eles odiaram ainda mais. Mas por quê? Porque o sonho, versículo 6, que tive foi o seguinte: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, que era comum na época da colheita, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Esse era o sonho que José teve. Aí os irmãos, que não são bobo nada, entenderam. Se o seu feixe ficou de pé e o nosso se dobrou diante de você, quer dizer que você, eu vejo o versículo número 8, você vai então reinar sobre nós? É a mesma coisa dizer assim, o mais jovem vai mandar no mais velho? Você está achando, então, pelo seu sonho, que você vai passar na nossa frente? Você vai crescer mais, você vai se desenvolver mais, você vai ter mais status? É isso que você está dizendo? Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram mais ainda por causa do sonho que tinha dito. Ou seja, José colecionava proporções de ódio cada vez maior por parte dos seus irmãos. E aí ele não fica quieto, ele teve um outro sonho, e ao invés de se conformar com a experiência do primeiro, e ele contou aos seus irmãos, agora ele contou ao seu pai o sonho que tinha tido. Tive um outro sonho, e dessa vez é o seguinte: o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. O fato de ser 11 tem uma explicação que não cabe aqui agora para a gente falar. Mas o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, aí o pai também subiu no tamanco. Falou: mas... Então quer dizer que agora... Interessante, ele não deu... Presta atenção nos detalhes. Ele não deu o significado do sonho. Ele apenas contou o sonho. Olha, eu sonhei que o sol e a lua e mais 11 estrelas vinham e se curvavam diante de mim. O pai o repreendeu e disse assim: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos, ou seja, o próprio pai estava interpretando o sonho? Ele não tinha dado a interpretação, ele só contou. Eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você, porque foi exatamente isso que aconteceu. Se você sabe a história,
vem seca sobre o lugar. Primeiro José, eles tentam matar José, José é vendido, uma caravana passa, compra José, leva ele para a casa de um homem. Lá na casa daquele homem, a mulher do homem vendo José, tinha 17 anos de idade aqui, provavelmente lá 17, quase 18, um rapaz provavelmente bonito. A mulher do cara se interessa nele, o marido dela já não era lá essas coisas, talvez, não sabemos. E ela tenta seduzir José, mas só que José é um menino de fibra e de honra. E diz, não vou botar a mão em você. Tudo aqui me foi dado, mas não o direito de botar a mão em você. Nós poderíamos passar a noite dizendo aqui, irmãos, por que que alguns sonhos se concretizam e outros não. Eu vou continuar a leitura, isso aqui é algo que Deus está trazendo no meu coração agora. Porque tem gente que diz para mim, meu sonho nunca se concretiza. Mas numa análise, numa percepção mais apurada, aquela pessoa tem todos os tratos de quem o sonho não deve se concretizar. Um dia alguém me disse assim, eu queria ser como José, que todos os meus sonhos tornaram realidade. Mas não quer ter a fidelidade que José teve. José podia ter pensado, esse homem não está aqui, essa mulher é bonita, eu estou sozinho com ela aqui. Se ela está querendo, ela não vai contar nada, porque se ela contar, o marido dela também mata ela. Então, quer saber de uma? Nada melhor do que isso, eu vou aproveitar. Ele foi fiel na ausência do homem que era um senhor do qual ele não precisava ter o menor carinho, o menor cuidado. Ele diz, tudo aqui me foi dado. E, aliás, ele cuidava do que era dos outros, com uma intensidade, um carinho, um cuidado, como nós não percebemos. Então tem muitas pessoas que acham que os seus sonhos nunca se tornam realidade, mas eles nunca têm a característica de pessoa. Por que eu estou dizendo característica, irmãos? Porque a gente tem mania de dizer assim, fulano é sortudo. Por trás de um sortudo, geralmente tem uma pessoa centrada, tem uma pessoa determinada, tem uma pessoa que planta aquilo que um dia vai virar os seus sonhos. Presta atenção. Por trás dos sortudos, tem gente que tem uma percepção da vida diferenciada e pauta a sua existência por aqueles conceitos. Então, um dia, quando os conceitos começam a fluir, a pessoa diz assim, uau, sortudo demais. Gente, eu estou me sentindo até um mago, um gênio aqui no meio dessa fumaça. Um dia eu jogo essa máquina de fumaça fora, vocês vão ver. Deixa eu continuar aqui um pouquinho. Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo, porque o pai sabia, tem alguma coisa nos sonhos desse menino. Não pode ser simplesmente o coração dele que quer ser superior aos outros desse jeito, porque o coração não determina o que está nos sonhos. E se esse sonho for uma palavra de Deus, e se esse sonho... E tem um outro ensino aqui, irmãos, se um sonho tiver o aval de Deus, pode levantar quem quiser para tentar destruí-lo. Jamais conseguirá. Jamais conseguirá. Muitos dos nossos sonhos não vão se tornar realidade. Por diversas razões. Porque a vida é assim mesmo, primeira delas. E alguns vão concretizar alguns sonhos e outros não. Não depende de ser bonito, feio, rico, pobre, crente ou não crente, não. Tem gente que vai sonhar com algumas coisas que não vão se concretizar. Tem gente que não vai sonhar com algumas coisas que vai acontecer na vida dele o que ele não sonhou. Nunca imaginava, sei lá, que eu teria um problema. Nunca sonhei com esse problema, nunca desejei esse problema. Tem alguns sonhos que não vão se concretizar, porque se Deus permitir que esses sonhos se concretizem na nossa vida, nós nos tornaremos pessoas piores. Você pode não ser capaz de perceber agora, mas tem sonho que Deus não deixa acontecer para o nosso próprio bem. Porque se eles acontecessem, talvez nós nos tornaríamos pessoas piores. Mas o que eu queria abordar com você aqui hoje, não é esta a questão. É a questão de que você deve sonhar. Porque eu acho que sonho e fé estão muito próximos um do outro. Você pode perguntar como? Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Isso é fé. Fé é, eu não vejo, mas eu já sei que está lá. Eu não sinto o cheiro, eu não apalpo com as minhas mãos, mas eu tenho convicção absoluta que já é realidade. Isso é fé. Fé é um ato quase que de loucura. E o sonho?
O sonho não é você dizer o seguinte: é um sentimento que eu tenho, mas você tem alguma prova de... Não, é uma coisa do meu coração, é uma percepção, é um desejo, é uma vontade. Então, sonho e fé, para mim, na minha forma interpretativa da vida, caminham lado a lado. Por que eu posso sonhar? Eu posso sonhar porque, assim como a minha fé me garante das certezas daquilo que eu creio, eu tenho sonhos que, se depender de mim, ele vai acontecer porque eu vou colocar o melhor meu nele. Não estou dizendo que os sonhos se realizam pela nossa força, mas tem gente que sonha e nunca levanta da cadeira. Tem gente que só sonha. Tem gente que sonha e nunca dá um passo, e nunca planeja, e nunca tenta executar nada que possa fazer com que o sonho venha à realidade. Então, se eu posso ter fé, eu posso sonhar, e eu devo sonhar, porque quem não sonha já morreu. Se você está me ouvindo aqui, e a sua vida se resume a essa mesmice que você chama cotidiano, que você não é capaz mais de brilhar os seus olhos por nada que está aqui, porque você diz assim: já estou velho. E eu, se brincar, eu sou o mais velho aqui entre vocês, né? Aí é que é ser velho, gente. Eu pregava, eu era o cara mais novo da igreja. Agora eu estou ficando mais velho. Aí é brincadeira. Se você diz assim: fiquei velho, não posso mais sonhar. Ah, não tem mais forças para sonhar, não tem mais tempo. Tem gente que me diz assim: eu não vou sonhar mais não, já passei da metade da minha vida. Aí eu pergunto: você está pretendendo morrer quando? Mês que vem? Entende? Para mim, quem não sonha, já morreu, só não foi ainda para a sepultura. Se você não sonha com a família melhor, aqueles que o têm, se você não sonha com a realizar um desejo do seu coração, se você não sonha com coisas maiores do que você, o que é a sua existência? Sua existência é essa coisa centrada no seu umbigo, onde você leva um dia pelo outro, porque não tem nem coragem de morrer para acabar com isso de uma vez. É como diz a mãe de um amigo meu, que tinha um ditado, falava assim: Senhor, dá-me coragem para viver, porque para morrer eu não tenho. Então, né, o que é viver sem sonho? Então, eu vou te ensinar 3 coisas, se Deus permitir que você guarde aí no seu coração, eu acho que pode te ajudar. Primeiro, aprenda a identificar o que é que rouba os seus sonhos. Existem ladrões de sonho. E esses ladrões, por falta do tempo, eu vou tentar simplificar em algumas coisas. Primeira, uma delas você viu no texto. Talvez a própria família opera como ladrão dos nossos sonhos. No caso de José, ele falava, os irmãos dele provocavam ira. Eu fico imaginando aquele menino, e sendo pai, e observando as ações dos meus filhos, eu fico imaginando aquele rapaz chegar para o pai para contar um sonho, cheio de expectativa, achando que o pai vai, sei lá, dar um abraço, falar que coisa bacana. O pai dá uma bronca no menino e fala: rapaz, mas eu sonhei um dia, levei uma dos outros. Agora vim aqui contar para o senhor, para minha mãe, e levei outra bronca. Às vezes a própria família, e por família você pode entender a família nuclear, ou você pode entender a família dos seus relacionamentos. Aquele povo que está mais perto de você, que você conta os seus sonhos, eles falam assim: não vai dar certo. Não tente. Puxam para trás. Tentam fazer tudo para dissuadir você de perseguir os seus sonhos. Tem amigos que são ladrões dos nossos sonhos. Eles sabotam os nossos sonhos, às vezes nem por maldade é porque eles próprios não têm mais a capacidade de sonhar. E eu vou te ensinar uma coisa: o dia que você tiver que se juntar a pessoas para compartilhar do seu coração, dos seus sonhos, se você se juntar a pessoas que têm uma vida opaca, uma vida cinza, você não espere nenhum tipo de apoio para os seus sonhos. Se você vai sonhar, você junte-se com outros sonhadores. Se você vai sonhar, você junte-se com gente que olha para o que não existe e já vê uma grande coisa. Eu tenho um amigo pastor, pastorei uma grande igreja. E Deus deu uma palavra para ele um dia que a igreja dele cresceria. Quando ele começou a pastorear a igreja, era ele, um casal, a irmã e o zelador da igreja. E ele mandava colocar 100 cadeiras. O zelador da igreja ficava: pastor, todo domingo é isso aqui, você manda pôr 100 cadeiras e nós somos 5 pessoas aqui. E ele fala: põe as 100 cadeiras, porque tem uma multidão vindo para cá.
Eles começaram a achar que ele era doido, porque tinha dia de culto que ele falava: irmãos, eu sei que esse lugar está cheio de gente, você ó, lá atrás vai ouvir a palavra. O povo pensava: o cara pirou. Hoje ele é pastor de uma mega igreja. E quem pergunta para ele: por que você fazia isso? Ele fala assim: porque Deus tinha me falado que vinha muita gente, eu sabia que viria. Então eu não ia pôr 10 cadeiras, nem 5, porque senão eu não acreditava no sonho que Deus me deu. Eu punha 100 e eu devia ter posto, era 1000 no começo. Se você vai sonhar, se junte com pessoas que também sonham, porque senão sua vida vai entrar numa mesmice existencial que você não tem ideia. Quantas mulheres perdem os seus sonhos por causa de marido, marido por causa de mulher, igreja por causa dos seus pastores, pastores por causa dos membros da igreja. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi nesta igreja: pastor, tá bom, não precisa mais não. E eu digo: gente, eu nem comecei ainda. Se depender de mim, eu não estou nem no começo, tá bom para a senhora, para mim está faltando demais. Quantas vezes, em outras áreas da vida, eu ouvi a mesma coisa: se você fosse juntar com pessoa que só enxerga 1 metro na frente, é tudo que você enxergará, e sonho de 1 metro na frente não vale nem a pena ser sonhado, querido. Você diz amém, vai me aí? Me saber? Segundo, vou passar rápido por causa do nosso tempo, quero ver se eu acabo com 10 minutos. Segundo, creia, ore, para que Deus te dê sabedoria com relação aos seus sonhos. Muitos dos nossos sonhos precisam ser ajustados por Deus. A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas de onde é que vem a resposta certa? Do Senhor. Senhor, será que é assim? Será que é nesse lugar? Me dê sabedoria, porque Deus tem informações que você não tem. Na área sentimental, eu converso com tantas pessoas praticamente todos os dias da minha vida. E tem gente que diz assim para mim: por que não deu? Eu também não sei. Se eu soubesse, $1 por cada vez que eu respondesse certo, eu estava rico. Mas eu digo para todas as pessoas: Deus enxerga onde nós não enxergamos. Deus tem informações que nós não temos. E se você é filho de Deus, você deve descansar na certeza de que Deus é que cuida da nossa vida, inclusive dos nossos sonhos. Então você precisa orar e pedir sabedoria. Tiago diz assim no capítulo 1, versículo 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Pai que a todos dá liberalmente. A maioria de nós sonha e nunca consulta Deus. Só consulta quando quer dizer o seguinte: Senhor, faz o quê? Abençoa o sonho. Aí você vai falar com Deus. Mas no projeto do sonho, você nunca pergunta para Deus: Senhor, esse sonho é válido? Esse sonho é correto? Esse sonho é legítimo? Esse sonho é puro? Esse sonho não tem influências? Esse sonho vai me fazer bem e fazer bem para as pessoas ao meu redor? Porque a maioria faz bem para a gente. Nós não vamos sonhar para ser ruins. Mas você sonha para que o seu sonho, além de fazer bem para você, faça bem para os outros? Terceiro, e essa é uma parte difícil. Terça-feira, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Talvez você diga assim: pastor, eu nem sabia que tinha acontecido essa reforma. Foi quando? Reformaram o quê? Também não vou te explicar agora, porque não dá tempo. Amanhã no culto, quando eu pregar, talvez você vai entender um pouquinho mais. Mas uma das coisas da Reforma Protestante, um dos pontos, embora não seja os 5 solas que nós chamamos, né? Um dos pontos é a soberania de Deus. Deus é Senhor e nós não. O que é o terceiro ponto que eu quero te explicar? Se você não submeter os seus planos aos pés de Deus, pode até ser que alguns dos seus sonhos aconteçam, mas eles não deveriam ter acontecido. Senhor, meu sonho é esse. Se der certo, eu vou ficar feliz demais da conta. Se não der certo, eu posso até ficar triste como ser humano, mas eu vou entender que a tua mão está governando a minha história. Mas não é isso que acontece. Todo mundo quer o sonho realizado. E quando ele não se realiza no tempo exato que nós queremos, a gente pensa assim: por que eu? Eu sou o patinho feio ou a patinha feia. Eu sou isso, eu sou aquilo.
Podemos sonhar, devemos sonhar. É lícito e é parte da vida. Devemos sonhar e sonhar com coisas bem maiores do que nós podemos jamais imaginar que acontecerá na nossa vida, seja na parte do tanto que será bom, seja na projeção que estará no mundo. Mas sempre dizer: Senhor, meu sonho está diante do Senhor. Livra-me de sonhar de forma egoísta. Não dê. Quem tem coragem de dizer, Senhor, não deixe acontecer. Se esse negócio aqui for da zebra lá na frente. Senhor, não deixe acontecer se isso aqui for me desviar de Ti. Não deixe acontecer se isso não for trazer honra e glória. Porque o sonho só tem valor, e aí eu termino. O sonho só tem valor quando ele honra, glorifica a Deus e quando ele abençoa pessoas. Vou repetir para vocês. O sonho só tem valor quando ele honra e glorifica a Deus e abençoa pessoas. Aí você vai dizer: mas o senhor esqueceu de mim. Não, porque o sonho que só satisfaz o meu desejo, ele é pecado. Porque ele é egoísta, porque ele é centrado somente na minha pessoa e no meu bem-estar. Qualquer sonho que não contemple o bem do próximo e a honra e a glória para Deus, não deveria sequer estar no nosso projeto. Aí você pode dizer assim: mas eu sonho então em fazer uma viagem, o que isso vai glorificar a Deus? Deus está feliz quando você está feliz. Porque nós imaginamos que Deus é um ser zangado, que se a gente brincar muito é falar: você está alegrinho aí? Então eu vou te dar uma chicotada para você aprender. Não, irmãos. Aliás, tem um teólogo que faleceu um tempo atrás, que eu gostava muito de ler, e ele dizia o seguinte: o Deus da Bíblia é o único Deus que convida o seu povo a dançar, porque no Salmo diz: ele transforma o meu pranto em dança. Deus se agrada de você estar feliz. Deus se agrada de saber. Quem assistiu aquele filme, eu já citei isso aqui na igreja várias vezes, que é um filme que impactou muito a minha vida, Carruagens de Fogo, Chariots of Fire, assistiram aquele filme? Manifesta, gente, sim, não, só para me saber. Mais ou menos, sim, não, mais ou menos. Ok. O filme, não vou contar o filme aí todo para vocês, mas importa é o seguinte: o cara era um corredor. Ele era crente, e ele tinha um sonho de ser missionário. E surgiu a oportunidade de ser missionário, paralelamente à oportunidade que surgiu para ele correr, a disputar as Olimpíadas. E aí ele ficou naquele dilema. Só que quando ele corria, ele se sentia bem. E aí a namorada dele, querendo impedir ele de correr, porque correr naquela época, o esporte era um tabu na religião. Ela, acho que o nome dela era Jenny, eu acho. Chegou para ele e falou assim: você não deveria correr. Isso vai entristecer Deus. Ele falou assim: Jenny. Ela falou assim: você só vai alegrar a Deus se você for um missionário. Ele falou assim: Jenny, eu sei que eu fui feito para... Ele ia para a China. Eu sei que eu fui feito para a China. E eu vou para a China. But I also know that God has made me fast. Deus me fez rápido. And I know when I run, I feel His pleasure. Quando eu corro, eu sinto que Deus tem prazer em me ver correr. E é por isso que quando ele corre e ganha as Olimpíadas, ele corre com um versículo de Isaías na mão. Deus se alegra dos nossos sonhos, Ele quer que a gente sonhe. Vocês vão ali fora agora mesmo, numa cerimônia muito bacana, que a Jéssica bolou, muito bacana. Eu acho que quando você estiver participando daquela cerimônia, você devia se perguntar: quais têm sido os meus sonhos? E como é que esses sonhos meus se enquadram nessa maravilhosa história da vida? Onde é que Deus põe a mão nisso? Aí sim, queridos, vale a pena a gente sonhar. Eu acho tão bacana poder estar aqui com vocês, para trazer uma mensagem de expectativa, esperança e de sonhos num dia tão significativo, que é olhar e ver todos vocês sentados aqui. E ver que Deus está transformando o sonho em realidade agora. Como está transformando sonho em realidade na sala ao lado. Como está transformando sonho em realidade na vida de muitos de nós aqui. Feche os seus olhos um pouquinho, e eu não quero tirar do momento tão especial que vocês terão ali agora mesmo. Mas eu queria pedir você que você pudesse pôr a mão no seu coração e fazer aqui comigo só uma oração pequena.
Quem sabe você pode orar como o salmista e dizer assim: Senhor, sonda-me e me conhece. E aí, completa a oração com uma outra frase, não a mesma que está lá no Salmo. Pergunte para Deus: Senhor, quais têm sido os meus sonhos? O que eu tenho sonhado? O que eu tenho feito para que os meus sonhos se tornem realidade, Senhor? Eu tenho trazido os meus sonhos para a Tua presença, eu tenho rogado do Senhor o olhar sobre os meus sonhos. Eu tenho consagrado eles ao Senhor e pedido ao Senhor que os meus sonhos não sejam só aquela coisa minha, Senhor. Não, é porque eu quero, é para mim. Não, Senhor. A vida é muito curta para se sonhar só para nós mesmos. Sonhar em ver as ações da nossa vida se desdobrarem em outras pessoas, isso traz alegria para o Senhor e deve trazer para nós. Sonhar, ó Deus, sonhos que, sim, satisfaçam os desejos do nosso coração, mas que satisfaçam os desejos do coração do Senhor. E que satisfaça o desejo do coração de outros. Pois tudo nessa vida, Senhor, que é virado somente para mim é pecado. Tudo nessa vida, Senhor, que é pensado somente para produzir em mim, para mim, a meu favor, é pecado. E nós não queremos pecar, ó Deus. Mas, Senhor, essa noite nós queremos sair desse lugar revigorados, sabendo que sonhar é próprio daqueles por quem Jesus morreu, porque nós temos esperança. Sonhar é parte da vida, Senhor. Sonhar me faz sentir vivo, no mais pleno sentido da palavra. Derrama essa virtude no coração de todos nós aqui, Senhor, nessa noite. Eu quero orar especificamente pela Jéssica, pelo Rui, pelo sonho do Connection, que já é uma realidade, e que ele, ó Deus, ultrapasse todos os parâmetros daquilo que eles colocaram como sendo o limite do coração deles, porque isso aqui agrada a eles, agrada a nós, mas muito mais, ó Deus, isso aqui agrada ao Senhor, fazer conexões entre as pessoas. Oramos pelos sonhos da nossa história, colocamos eles diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a Tua mão e possa dizer: assim seja, para os sonhos de cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Será que você consegue olhar para a pessoa que estiver perto de você e dizer assim: sonhe, sonhe. Pode estar difícil agora, eu não falei de vários outros ladrões do sonho, às vezes as dificuldades da vida, às vezes o cansaço, a gente está tão cansado, você fala assim: eu não estou aguentando nada que dirá sonhar. Mas quem sabe se você olhar para alguém agora com carinho e dizer: sonhe. Sonhe como se hoje fosse o primeiro dia da sua história. Deus abençoe, queridos.